O Distrito Getulina foi criado em 14 de dezembro de 1926 no município de Lins, em divisão administrativa referente ao ano de 1933. O Distrito de Getulina nasce no município de Lins, elevado à categoria de município com a denominação de Getulina pelo decreto números 7028 de 25 de março de 1935, desmembrado de Lins, constituído de 2 distritos, Getulina e Macucos. Sua instalação verificou-se no dia 23 de maio de 1935, pelo Decreto Estadual 9.775, datado em 30 de novembro de 1938, valendo de 1939 a 1943, o município de Getulina é composto pelos distritos de Getulina e Macucos e pertence ao termo e comarca de Lins. Em virtude do Decreto Estadual 14.334, de 30 de novembro de 1944. Fixado o quadro territorial, o município de Getulina ficou composto dos distritos de Getulina, Guaimbê e Macucos e pertence à mesma comarca de Lins. Pela Lei 2.456, datada em 30 de dezembro de 1953, o município aparece com 4 distritos: Getulina, Guaimbê, Macucos e Santa América, assim pertencendo em divisão territorial datado de 15 de julho de 1999. Getulina contempla toda sua cultura, seu povo e sua história. Abraça a todos que aqui vêm visitar, morar e criar raízes. Destacamos com relevância a importância da chegada da colônia japonesa para o desenvolvimento da cidade e por terem sido os pioneiros que contribuíram com a agricultura e com o desenvolvimento da nossa querida Getulina. E hoje, Getulina, nos auges dos seus 89 anos, é a nossa Getulina do progresso, do desenvolvimento rumo ao futuro. Sou filho de sírio-libaneses, minha mãe era síria e meu pai libanês, foram comerciantes. A gente queria saber um pouco da infância do senhor e quais são as suas lembranças de Getulina naquela época. A minha lembrança é que as ruas eram descalças, né? Estavam calçadas ainda, e eu era o rei do patinete. Eu ganhei um patinete que hoje parece ser um brinquedo moderno, mas ele foi apenas feito de alumínio, né? E melhorou. Então eu andava na rua Carlos de Campos aqui, porque aquela casa que antes se chamava Casa dos Retalhos, Casa dos Móveis e Casa Ricardo, e hoje é o Magazine M&A, era a loja dos meus pais. Ele construiu aquela casa, que vai num quarteirão no outro, para eu nascer. E eu nasci ali naquela casa. Para orgulho, é um quintal enorme. Meu irmão era um celesteiro, e ali se reuniam os celesteiros da cidade, onde eu aprendi milhares de músicas desde os meus 6 anos de idade. Como que era naquela época a população que morava em Getulina? A população se aproximava dos 40 mil habitantes, e a zona rural era mais povoada que a zona urbana. Quando era no final de mês, ou começo de mês, né, a rua Carlos de Campos parecia a rua direita lá em São Paulo. Tanta gente entrava e saía nos vários estabelecimentos que a cidade possuía, né? O estabelecimento dos meus pais antes foi de tecidos, depois foi de tecidos e móveis, depois passou a ser só de móveis. Nós tivemos uma fábrica popular de móveis ali também. Uma curiosidade que a gente já procurou em vários lugares e ninguém sabe responder.
espero que o senhor saiba nos responder. Por que Getulina é conhecida como Cidade Sorriso? A Cidade Sorriso foi um prefeito que escolheu aí, lançou cognomes, né, para serem escolhidos. Eu até tinha lançado Cabocla Bonita, Princesa do Café, e ganhou a Cidade Sorriso. E o curso que foi promovido aí, escolheram. A vida profissional do senhor foi no direito? Eu fui leiteiro noturno, eu fui jornaleiro, eu fui vendedor do Baú da Felicidade, eu fui vendedor de caixinha de sorte, né? Eu fui bedel de escola, fui professor depois de escola e depois advogado. Advoguei por 40 anos. Entendi. Nunca perdi uma ação penal. O senhor falou que tinha banda na cidade. Tinha a banda municipal, a Lira Musical Carlos Gomes. Eu até, quando eu fiz uma promoção uma vez, consegui escrever Getulina no Cidade contra a Cidade, que era um programa do Silvio Santos, no canal da Tupi, de São Paulo. E como nós não tínhamos emissora de rádio, eu fui lá com o Alfredinho Campos Marques, que é o pai do Goretti, que era proprietário do jornal, e o Alfredinho era funcionário municipal também. Alfredinho, fui procurador da prefeitura durante 18 anos. E ajudei bastante nas administrações. E ajudava a eleger também, que para a Getulina conseguir ser comarca, Lins gastou mais de 30 milhões para impedir. Você me falou sobre a rua Carlos. Ela apenas foi calçada, né? Foram modificando, né? Reformando algumas casas. Houve um tempo que não se construía nada em Getulina. Nem se construía e nem se reformava. Teve um retrocesso grande com o corte dos cafeeiros. Getulina teve um retrocesso grande porque a população, que era maior rural, foi embora para o Paraná. Inclusive, muitos que moravam em Getulina fundaram muitas cidades no estado do Paraná. Quer dizer, só aqui na Fazenda 20 de Maio tinha 700 famílias. Numa fazenda tinha 700 famílias. Multiplica 700 por 4, 5 filhos. Veja quanto era a população que tinha só nessa fazenda. E essa Fazenda 20 de Maio, nessa época ainda pertencia ao coronel ou o coronel já havia falecido? Pertencia para um ex-empregado dele, que ele premiou lá uma fazenda, né? Para que ficasse com uma das afilhadas dele, né? Outra curiosidade que eu queria saber. O senhor escreveu um livro, memórias e tal. O que eu queria perguntar para o senhor, como foi escrever esse livro? Eu fazia textos para os jornais da cidade. Todos os jornais da cidade eu colaborava e fazia textos. E eu usei alguns textos. Eu usei não. Esse livro, que é o Aqui Entre Nós, ele tinha vários textos aí no meu guarda-roupa. E os meus filhos e a minha esposa quiseram me fazer uma surpresa de brindar com o livro. Quando veio o boneco do livro para me conferir, eu falei, vou ganhar um livro. Não estou sabendo, mas aí eu só modifiquei o início do livro e o final, onde tem uma coletânea de quase 1000 apelidos. O início é a história de Getulina e região, né? E no final são os apelidos que eu ouvi na região durante vários e vários anos. Um fato que esteja no livro, o que mais se destaca? É sobrenatural um baile que teve no Clube Atlético 9 de Julho. Um professor primário que veio para Getulina, para lecionar no Berbe, compareceu nesse baile de terno branco, um baile branco, né? As moças trajavam brancos, né? Com lantejoula. E ele, logo que chegou no baile, ele se encantou por uma moça e ela casualmente com ele, e ficaram a noite inteira sendo o par de destaque do baile. Dançaram até madrugada e foi o Nelson de Tupã, uma orquestra famosa, ele que tocou aquela noite lá no Clube Atlético 9 de Julho, que era uma sede social do clube de futebol de Getulina. Chamava Clube Atlético 9 de Julho. Tinha a sede social onde hoje está a Igreja Universal. Ali era a sede social que tinha biblioteca, discoteca, tinha uma porção de jogos, inclusive os jogos de baralho, tinha umas salas e jogos de pebolim, de snooker, para divertimento dos sócios do Clube Atlético 9 de Julho. E ele foi levá-la até nas proximidades da Santa Casa, da Caixa d'Água, e ela falou, olha, então eu moro naquela casa, mas nós vamos nos ver novamente? Eu, talvez. Ele falou, melhor, passa amanhã aqui na minha casa, vem amanhã à tarde aí conversar, minha mãe vai ficar feliz de te conhecer. Ele voltou no outro dia à tarde, né, após dormir, sonhar acordado com a Marisa, chamava a moça, né? Foi lá bater o pão, falou que queria falar com a Marisa, e a mãe dela, entra, moça, você disse conhecer minha filha lá no baile do 9 de julho? Lá
dançamos a noite toda, eu até vim de madrugada trazê-la e ela pediu que eu viesse até aqui. Essa é aquela ali do quadro ali. Ela falou, mas não pode ser, moça. Minha filha ontem fez 6 anos que ela faleceu. E aí logo o professor foi embora e nunca mais voltou. Nós tivemos aí os médicos, eu também conto os médicos, doutor Arquimedes Batista Nazi, doutor Epaminondas Diniz. Uma última curiosidade. Eu vi o senhor na comemoração do centenário do bairro Aliança. Ah, foi não. O senhor estava lá. Foi uma satisfação. O que o senhor tem de conhecimento do bairro Aliança? O bairro Aliança foi um bairro de solo muito fértil, tinha cafeeiros maravilhosos, vários proprietários, vários sitiantes, fazendeiros, né? Muito tinha muitas famílias todos cafeicultores, porque onde a sua vista alcançava, em todo lugar, era só o ouro verde, o café, a rubiácea, 7 milhões de prédios de café. Aí começou a colocar cana no lugar, eucalipto, seringueiras e outras culturas aí, temporárias, né? Frutigranjeiras, né? Começou uma cafeira e o maior centro cafeiro do mundo. Quilins e Garça pegaram esse cognome porque nós não tínhamos estrada de ferro. Então nós levávamos de caminhões até lá, onde eles embarcavam para Santos. Então Garça e Lins criou isso de ser o maior centro cafeiro do mundo. Mas o maior café, bebida, era de Getulina e o maior centro cafeiro do mundo também era Getulina. Nenê, salas de cinema de Getulina. O que o senhor lembra? O senhor chegou a trabalhar? Um pouco da história. O cinema, para mim, foi praticamente... Eu nasci dentro do cinema aqui em Getulina. Cinema na década de 60, final dos anos 50, eu já comecei a trabalhar no cinema. Eu comecei a trabalhar no cinema, eu era criança, molecão, e eu trabalhava de faxineiro. Comecei a trabalhar barrendo o cinema para poder entrar no cinema. Porque naquele tempo, os pais da gente eram muito pobres, a gente não tinha assim disponível. A gente gostava de assistir o filme lá no cinema, mas os pais não davam o dinheiro para comprar o ingresso. Era muito complicado. Então, você tinha que sacrificar, trabalhar de dia e à noite ir para o cinema, varrer o cinema. O Chico um dia chegou para mim, como era muito assim dedicado ali no cinema, ele chegou para mim e falou assim: ô Nenê, você não quer aprender a passar filme? Eu peguei e falei: ó, seu Chico, será um prazer para mim, eu gostei, fiquei contente. Cheguei em casa, falei para minha mãe, para meu pai, nem dormi aquela noite. Beleza. E aí eu subi para cima, que é a parte de cima para passar o filme, e passei filme até 1980. Foi na época que eu casei e que fechou o cinema em Getulina, 1980. Mas foi uma década assim maravilhosa, os anos 60, os anos 70, ano 80, começo dos anos 80, foi uma beleza. Fechou o cinema no final dos anos 80, foi por aí na outubro, novembro, por aí de 1980, que fechamos as portas do Cine Getulina, era o antigo Cine Getulina. Mas era maravilhoso, cara, era gratificante, porque o cinema era a vida da gente. A gente ia no cinema, você via aquilo ali, que o mocinho matando o bandido, você batia a palma pro mocinho, aquelas filmes tinha filme de Tarzan, filme Os Bonanza, Zorro, uma longa-metragem que tinha de mar, de guerra, entendeu? Assim, como que era a guerra. Então era gostoso, era gratificante, era uma coisa que a gente assistia, parecia que aquilo ali era verdade. Era verdade. A gente ficava 2, 3 dias falando naquele filme, o que aconteceu naquele filme. A gente trabalhava de dia e ficava comentando o que foi que aconteceu no cinema. Você viu aquele filme, tal. Então era muito legal. Janelinha na Praça foi um marco na história de Getulina. Como surgiu, quem criou, como funcionava esse projeto aqui na cidade? Que era o domingo, né? A janelinha só era de domingo à noite, às 8 horas. O senhor Mário Martinucci foi um dos fundadores da janelinha. A Esther, que prolongou por muito tempo a janelinha. Então, ali tinha o Zé da Água que apresentava, tinha o Neco Cardoso, tinha o Seresteiro com sua esposa, o Zé Félix. Então era uma coisa assim que o pessoal esperava passar a semana inteira para ir lá na praça, pegar o lugar para assistir o show sertanejo, que era a música caipira, raiz. Era uma coisa maravilhosa, era uma coisa que entrava na alma da gente também. Era gratificante, a gente sentava lá atrás, ficava vendo aqueles violeiros a ensaiar. Vai começar o programa da janelinha.
foi um marco em Getulina, também dos anos 70, dos anos 80, dos anos 60. A Esther que deu prolongamento e acabou a janelinha porque começou a vir as fitas, começou a vir o CD, então aquilo foi acabando, a pessoa começou a ficar em casa, então acabou a janelinha. Agora, Nenê, sobre o café antigo aqui em Getulina, queria que você falasse um pouco da fábrica de beneficiar o café, o algodão, como funcionou. Sim, a fábrica de algodão e café, nós tínhamos várias máquinas aqui em Getulina, beneficiar café, várias mesmo. Eu não lembro a quantidade que tinha, mas tinha várias. Tinha beneficiar algodão no postão Getulina ali embaixo, ali tinha as máquinas, que ficava mais era ali. Na Albuquerque Lins tinha 2 máquinas também. Uma onde que é a piscina hoje, tinha uma máquina, e ali no Sou Massimino, Emílio Massimino, que até hoje tem um prédio. Então, ali beneficiava café, arroz também, beneficiava arroz, vinha aqueles caminhões, os situantes traziam arroz para beneficiar, então vamos supor, trazia 5 sacas, levava 3 ou 4 beneficiava. Café não tem nem quantidade de caminhão que ficava carregado ali naquela rua, ali do postão. Então era uma maravilha, era no centro de Getulina, no comércio de Getulina, em redor da nossa cidade aqui era café e algodão. Era tão bom porque o trabalhador, pra você ter uma noção, Getulina tinha 39 mil habitantes. 39 mil, hoje nós estamos com 10 e pouco. Pra você ver como é a agricultura de primeiro em Getulina, o pessoal trabalha. Na cidade quase não vinha, era só no sítio, fazenda que o pessoal vivia. Nós vamos falar um pouco da construção da igreja matriz da Praça 9 de Julho. O que você lembra? Conta pra gente. A praça e a igreja matriz, eu tive o prazer de conhecer ali, porque a igreja ela foi fundada parece que em 1945, começou em 1945, 40 e pouco, 32 por aí já existia Getulina, porque Getulina, o início dela foi em 1925, às vezes tem muita gente que não sabe, foi início de 1925, e um fazendeiro doou esse terreno para fazer a igreja, puxava, os tijolos da igreja era puxado em carroção para fazer a igreja, um doava um pouco, outro doava outro pouco, então puxaram naqueles carroção que não tinha caminhão, mas era bem pouco, e foi construindo aos poucos a igreja matriz. Sobre a nossa Praça 9 de Julho, a nossa praça era maravilhosa, tinha até carpa ali de primeiro, tinha um corredor de água ali em frente à igreja, que ficavam as carpas, elas ficavam andando para lá e para cá, e a gente ficava olhando aquelas carpas, e era gostoso, fonte luminosa, tinha uma fonte luminosa ali maravilhosa, era uma beleza, tudo bem cuidado, as árvores era feita de tipo passarinho, você via os jardineiros podar aquelas árvores, aquelas relíquias que tinha, eles desenhavam um passarinho, porque era um prazer, era jardineiro mesmo que tinha na praça, mas era uma benção, porque as carpas, ninguém mexia. Se fosse hoje, você vê lá a fonte que tem lá, a gente sortou uns lambari, sortou uns bag lá, não ficou 2 dias. Antigamente não, antigamente você tinha aquelas carpas, você ficava olhando, era uma gratidão você ficar olhando aquilo ali, era uma coisa maravilhosa, ninguém mexia, ninguém pegava nada. Por que o nome Pichoxó? Você sabe nos dizer? Esse nome Pichoxó, nós tínhamos aqui um grande clube, 9 de Julho. Quando falava em 9 de Julho, o pessoal tremia. Porque na nossa região, no sítio, fazenda aqui, tinha muitos jogadores bons. Tinha 5, 6 times bons. Tinha Santa Maria, Vindo Demais, Santa América, Macuco, Getulina, 7 de Abril, Jurema, Vencaia. Então, Aliança, Tiquelhar, 3 aliança, terceira aliança. Então, esse nome surgiu para o Xoxó. Foi um jogador muito bom, ele era muito bom. Tive o prazer de conhecer ele, inclusive o campo não tinha onde sentava, tanta gente que lotava. Tem arquibancada de madeira, né? A cobertura era madeira, que hoje é a estrutura metálica, mas o Pichoxó foi um baluarte na cidade. No futebol não tinha igual. Transporte, você sabe que em toda cidade era complicado o transporte escolar. O transporte escolar, antigamente, na nossa cidade aqui, era muito difícil para Lins, muito difícil. Então, você pode ver que na época, quem estudava fora era só rico, se considerasse era rico, porque o rico tinha um carrinho seu, não tinha transporte que nem hoje, de ônibus, não tem nada. O pessoal do sítio, ele tinha as carroças, charrete, que vinha de charrete para a cidade, onde que não tinha escola. Porque geralmente naquela época se encontrava em vários, que nem 7 de Abril tinha escola do 7 de Abril. Aliança tinha escola na Aliança.
Jurema, tinha escola no Jurema. Então era bastante escola, assim, todos os bairros tinham escola. Não tinha transporte escolar. O complicado era as professoras para ir, certo? A prefeitura deslocava as professoras para lá. E com o tempo de chuva era complicado. Aí foi adquirindo, foi passando. Aí começou a carregar. Os estudantes fechavam uma escola, tinha que buscar os estudantes. E era complicado, porque não tinha ônibus. Era carregado em caçamba de caminhão. Eu mesmo eu falo porque eu buscava. Quando não vinha na caçamba, vinha aquelas caminhonete S10, que a gente buscava da prefeitura. Não, eu sou natural de Bauru. Só que eu cheguei aqui em 1954. Eu vim fazer, meu pai mudou para cá. Meu pai tinha escritório de contabilidade, minha mãe professora. E a gente acabou surgindo aqui em Getulina. E o que o senhor, assim, na infância do senhor, o que mais marcou o senhor aqui em Getulina? Aqui tinha o futebol, que era bom, tinha time profissional, tinha muito circo, cada 2, 3 meses tinha um circo novo aqui, e a turma ganhava dinheiro em cima disso, era muita gente. E as festas, né? As festas de São João, que era muito frequentada, que era lá na igrejinha, lá embaixo, na São João. E as brincadeiras da gente de rua, de tudo que podia fazer. E tem algum fato marcante na história de Getulina que marcou muito o senhor, que o senhor gostaria de compartilhar com a gente? Eu assisti muita coisa. Uma coisa que me marcou bastante foi quando foi criada e instalada a comarca de Getulina. O fórum era aqui na prefeitura, passou por aqui e vieram muitas autoridades, presidentes do tribunal. Eu tinha 10 anos, a gente ficava maravilhado de ver as autoridades. Então, é uma das coisas que me marcou bastante. O meu destino era contabilidade. Mas, no fim, acabei indo fazer o curso de Direito e já vão 50 e poucos anos de formado. Atuante. Ainda sou atuante, apesar das fraquezas e deficiências, eu ainda estou na ativa. Tinham 2 cinemas, o Cine Getulina e o Cine São Luís, que é o cinema do Padre. O comércio era muito movimentado, com várias lojas, pernambucanas, Riachuelo, Jaraguá, Casas Buri. E com o tempo foi parando as atividades, né? Porque foi diminuindo, o povo mudava, ia mais para o Paraná. E lembro que saiu uma reportagem no Estadão que dizia o seguinte: até as casas mudam de Getulina. Os caras derrubavam as casas de Pábua e levavam embora. Eles desmontavam as casas de Pábua e ia embora, botavam em cima do caminhão e ia embora. Eu acho que eu devo ter até hoje essa reportagem. E o que o senhor acha que fez tantas famílias, tantas pessoas mudarem para outras cidades? Foi a crise do café. O Banco do Brasil pagava para tu erradicar o café. E tinha gente que erradicava até o café bom. E recebia o dinheiro, compraram terra, colocaram boi. Erradicar o café, no caso, seria arrancar. E aí, com isso, as pessoas foram fazer a cultura do café em outras cidades? Isso. Foram mais para o Paraná. Que lá não tinha isso? Não tinha, só que melhorou lá, né? O pouco que a gente tem estudado é que Getulina tinha realmente uma cultura de café muito forte grande, desde a época do Coronel. O Coronel foi um dos principais motivadores do plantio de café. A fazenda era enorme e a intenção dele, inclusive, era de trazer uma estrada de ferro. Ia de Garça até a fazenda 20 de Maio. O café era desembarcado em Garça e Lins, né? Então foi feita essa rodovia, que
Essa sai na Carlos de Campos, aqui, e vai até Garça. E tanto é que, como faliu a ideia da ferrovia, fizeram uma rodovia ligando Garça a Getulina. Ela tem até hoje, que em Guaimbê ela chama Xingo e Vai, e tinha empresa de ônibus, Pássaro Amarelo, e durante muitos anos com o tempo foi diminuindo, o povo indo embora, as fazendas aí, só Guaimbê que conseguiu manter, porque Guaimbê pertencia a Getulina, e Guaimbê manteve a cultura de café. Era fazenda suíça, fazenda Sabiá, e mais fazendas. A vida profissional do senhor começou a advogar com qual idade? 24 anos. 24 anos. É. O senhor chegou a ter alguma vida pública? Sim, eu fui advogado de prefeituras, eu me aposentei na Câmara aqui, Câmara de Getulina, 33 anos de serviço, trabalhei na Prefeitura de Guaimbê, trabalhei na Prefeitura de Guarantã. De todos esses anos que o senhor reside aqui na cidade, como o senhor mesmo disse, o que fez o senhor continuar em Getulina? Família. Minha mulher é daqui, a família dela toda é daqui. Tem um quezinho a mais, uma paixão aí por Getulina ou... Na verdade tem. O que marcou bastante foi o meu escritório, foi muito bom. É muito bom, então a gente foi até formar nova clientela, então preferi ficar aqui. O que o senhor consegue ver para Getulina no futuro? Ah, sim. Tanto é que eu vi uma entrevista com vocês do João Metódio. Ele está dizendo que estão conseguindo aí 500 empregos numa empresa que está por vir. Temos futuro, é só trabalhar. E assim, uma coisa que me chama muita atenção é que os jovens hoje em dia, eles não veem perspectiva na nossa cidade. Sim, né? É normal isso daí. Então, eles sempre pensam assim, ir para fora é mais fácil, estar fora da cidade, porque aqui não se tem emprego, e eu penso, né, que realmente há um déficit, não vou negar que não tenha, há um déficit de emprego. Porém, hoje em dia, com tantas coisas digitais, tantas formas de se trabalhar... Por exemplo, eu não vou mais a fórum, é tudo digital. Então, perdeu o contato físico, né? Então, você tem razão, o digital é o caminho do futuro. Acredito que seria o ideal, que aí a turma fica aqui em Getulina e trabalha em São Paulo. E nós temos vários aqui em Getulina que faz isso. Esses jovens precisam ser conscientizados e precisam colocar mais o pé na cidade, porque a cidade não vai para frente se o futuro, né, que são eles, não resolver trabalhar em prol da cidade. Eu vejo perspectiva, assim, é uma questão de trabalho também nosso para incentivar o povo a trabalhar para a Getulina. Tem muita gente que já está fazendo isso. E eu procuro também dar um jeito de caprichar nisso daí. Sr. Quinori, eu queria que o senhor contasse para a gente sobre o Clube Nipônico em Getulina, como que ele surgiu e se o senhor tiver um pouquinho da história de como ele foi fundado. Sim, a fundação do Clube Nipônico, o primeiro presidente foi o Toshima Noda, que era dono da rodoviária. Então, na época, ele juntou as comunidades e tudo, então ele resolveu implantar o Clube Nipônico. Esse Clube Nipônico foi fundado em 30 de 12 de 1951. Né? E de lá para cá, os sócios também, tudo, ajudaram. Tinha bastante pessoal da colônia também, e na época tinha Santa América também, tinha Macuco também, mas quando era evento grande também, então maior parte vinha, até parte da aliança também vinha em Getulina. O ano passado nós tivemos na praça o evento do Mondori,
que foi lindo, foi maravilhoso e foi uma retomada, né, dessa dança, dessa cultura de vocês. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse evento do Obondori. Então, esse evento, a gente estava com 12 anos sem conseguir o evento, porque os associados não tinha mais dinheiro então para a gente fazer evento, então a gente dependia da parte da prefeitura. Graças a Deus, ano passado, inclusive o prefeito, o vice-prefeito, a Zilda, vocês também que me ajudaram muito, a Ana Lídia também, inclusive ele pegou e fez mandou costurar aquele rapi, que ele pegou e fez uma distribuição para a gente. Então, para a gente não tem como agradecer vocês, que foi um evento muito, muito interessante para a Corônia, porque para mostrar para a Corônia, para essas mocidades, o que é que os pais e mãe da gente vinha mantendo, né? Foi um excelente força que vocês deram para a gente também. A comunidade nipônica hoje em Getulina, ela tem bastante pessoas ou hoje ela é mais reduzida? Hoje, inclusive, em 2008, eu consegui juntar com família que é casada com descendência, então nós conseguimos 54 sócios. Mas depois de 2008, acabou o centenário, o pessoal sumiram tudo. Então hoje nós estamos atualmente com 20 sócios. Esse 20 sócios também é tudo novato, rapaziada nova, mocidade nova, então ficou uma situação difícil para gente, mas a gente vai levando, né? Eu queria saber do surgimento do bairro Aliança. Se o senhor tem o período, quando que ele começou, quantas famílias tinham lá, se eram todas famílias japonesas? Sim. O surgimento no começo a gente não sabe assim completamente, né? A gente conhece em 1957, pela falta da escola na município de Pompeia. Então meus pais compraram propriedade aqui, então vieram para o bairro Aliança. Nessa época que nós viemos no bairro Aliança, assim, estimativa não é exato, mas tinha mais ou menos 250 famílias. Então isso na década de época de café, então movimentaram muito. O pessoal tinha bastante máquina de café aqui, proprietário entregava, os cafeicultores entregavam aqui. Mas até anos 70, mais ou menos, tava no auge. Mas o movimento também foi recaindo, então foram uns embora para Paraná, foram embora, a maior parte foram embora para São Paulo, né? Então essa parte aí, hoje, o que aconteceu? Os ex-moradores que foram embora para São Paulo, eles reuniram, fizeram uma nova associação dos ex-moradores junto com a associação daqui. Então montaram um clube de lá e montaram um clube cada 2 em 2 anos, então continua fazendo essa festa de encontro dos ex-moradores. Então nesse ano de centenário da imigração, 100 anos da imigração, todas essas pessoas também vieram e vocês também participaram lá, viu o movimento, então foi essa parte aí. Da comunidade japonesa antigamente, como que elas eram? O senhor chegou a acompanhar alguma? Como que elas eram, então, onde eram feitas? Essa parte aí já, antes, tinha muito a pessoa de time de futebol da Corônia, depois tinha a dança, tinha a música japonesa também, que tinha pessoa que participava para cantar. Então tudo isso foi realizado nesse clube nipônico. Estamos aqui com Paulinho, nosso convidado, morador do bairro Aliança. Eu queria que você nos contasse, Paulinho, hoje no bairro Aliança, quantas famílias residem lá? Você tem esse conhecimento? Hoje, da colônia? Da colônia. Da colônia hoje, atualmente, na torno de 12 famílias. 12 famílias, por enquanto. Né?
Não, a tendência, Léo, sim, a tendência é diminuir, porque são todos de idade, são só os casais, né? Então, a tendência deles é ir para a cidade pela facilidade, pela questão de saúde. Então, sem ser da colônia, tem mais, né, moradores. Eu acho que 50, por aí, né? Na festa do centenário, nós estivemos lá, fizemos a cobertura. Houve uma homenagem aos idosos do bairro Aliança. Você pode nos falar para a gente dessa homenagem? A cultura japonesa, né, na tradição dela, ela valoriza muito o pessoal de idade, os antepassados, né? E isso daí, o que representa os antepassados são as pessoas mais de idade, pessoal idosos que moram no bairro atualmente e também que moraram no bairro e que saíram já, mas que eles retornam, né, nesses eventos que a gente realiza. Então é uma maneira de valorizar e recuperar, né, a história do bairro para o pessoal mais novo, né, para a geração mais nova. Então é uma gratidão que a geração mais nova tem com essa geração mais velha, né? Por tudo que eles passaram e por tudo que eles deixaram, né, para a nossa geração. E é uma maneira de retribuir fazendo essa homenagem. É uma coisa muito assim, que nós valorizamos demais, né, na cultura japonesa, porque tudo que nós temos hoje, tudo que a gente tem, não só em termos materiais, mas principalmente em termos vamos dizer assim, de educação, né, de costumes, né, da tradição, a gente deve a esse pessoal. E é um legado que a gente tem que carregar, e é um legado que nós temos que passar para as gerações futuras. E essa homenagem é para mostrar para as gerações futuras, né, que a preservação, né, de toda a tradição, a importância, né, do pessoal de idade, que a gente chama do pessoal de Keirokai, né, que é o pessoal acima de 80 anos, né. É esse pessoal que nós temos que valorizar e nunca esquecer da importância deles no que hoje a gente é. Isso daí tem que ser passado para gerações futuras também. O bairro Aliança, estive lá presente e vi que existe o Kaikan. O que é o Kaikan? O que geralmente costuma acontecer lá? E quais os eventos, né, que vocês têm no clube? O Kaikan é um ponto de encontro, como se fosse um clube na cidade, clube de recreação, clube social. Então nada mais é do que isso. A nomenclatura de Kaikan se traduz a isso daí. O Kaikan, a importância dele no bairro, é um ponto de encontro da colônia, e onde se faz toda a confraternização, né, que existe, interage, né, as famílias da colônia, tanto na parte social, tanto na parte esportiva, tanto na parte de educação, né? Então é um centro de convivência, tá? E o que se realiza hoje lá? A cada 2 anos, normalmente, tem um encontro dos ex-moradores, que no ano de 23 a gente comemorou o centenário. Aí se faz também, entre os encontros, né, os anos entre os encontros, se faz também, a gente chama de uma noite do sukiyaki. É uma comida tradicional japonesa e é feito normalmente no mês de julho. Aí no dia 1º de cada ano, 1º de janeiro, a gente faz o Shinenkai, que é as boas-vindas, né? Se comemora as boas-vindas do ano. E essas são as festas, assim, normais. E depois tem as atividades esportivas, né? Que temos o tênis de campo, futebol, que isso daí é oferecido, né, para a comunidade. Temos também algumas festas especiais, né, extraordinárias. Então é basicamente isso daí, é um centro de convivência. Eu queria só complementar. Não, pode falar. Interessante assim que o Kaikan normalmente a gente vê na cidade, né? E no bairro Aliança, assim, na região, acho que é aqui e em Cafelândia, em Três Barras, né? Que tem, né, só no bairro, fora da zona urbana, tá? Então na zona rural é só Aliança e em Cafelândia que existe isso daí. Então é uma coisa assim que a gente preserva e também assim, a gente preserva pela importância dele na
no bairro lá. Ano passado, como a gente está conversando, houve o centenário do bairro Aliança. A gente queria saber quais foram as primeiras famílias que chegaram lá, quantas eram, mais ou menos, e se ainda existem descendentes dessas famílias no bairro. O bairro ele foi aberto em 1923 pelo, que a gente chama ele, considera ele como o pai da imigração, né, que foi o Shohei Uetsuka. E com ele vieram algumas famílias acompanhando ele para desbravar, né, essa região. Que eu lembro, assim, eu não lembro quais foram as famílias que acompanharam. Eu lembro de uma família que é muito especial, né, para mim, que é a família Takizawa, que veio junto com essa família, que é a família da minha esposa. Então ainda tem essa relação, essa ligação com essa família. Ela é neta do Takizawa que acompanhou. Depois vieram mais os mais antigos, né? Hoje, né? Lá é isso aí, a família Tinen. Já chegou em 28, eu tenho essa relação, né? De todas as famílias que foram, eu tenho essa relação, eu não lembro agora, mas o Koji Miyashiro, que é a família Miyashiro também, que chegou, acho que em 24, se eu não me engano, em 24. Então essas foram as famílias assim, mais antigas de lá. Através da festa do centenário, nós tivemos a informação, o conhecimento de alguns artistas renomados que fizeram parte do bairro Aliança ou da comunidade. Você poderia nos dizer quem são esses artistas e um pouco da história deles? Os artistas, assim, que eu tenho conhecimento, foi um, né, que saiu do bairro, que é o Manabu Mabe. Ele é um pintor mundialmente conhecido, né, famoso, e fazia pintura abstrata, ficou conhecido com a arte, né, da pintura abstrata. Aí no início ele fazia paisagem, quando ele morava aqui na Aliança. Tanto hoje ele é falecido, né? O que a gente fala com muito orgulho, né, dele. Ele fez parte, a juventude dele, né, foi passada aqui no bairro Aliança. É interessante assim que ele foi no início da carreira dele, quando ele fazia ainda, pintava por diversão, né, a paisagem no bike. Para ele viu assim que o dom dele era ser pintor, que não era trabalhar no serviço da lavoura, isso não era o dom dele. E ele correu atrás disso daí. E interessante que no início, quando para ele conseguir dinheiro, que na época era muito difícil, muita dificuldade, e ele começou a pintar gravata, né? Fazia os quadros da paisagem, né, do local, dos bairros, alguns pontos lá. E ele começava a comercializar isso daí para juntar dinheiro para poder correr atrás do sonho dele. E foi assim que ele conseguiu. Das famílias que residem hoje lá no bairro Aliança, elas vivem de que tipo de agricultura? Que é produzido lá hoje? Os que estão lá, a maioria já são aposentados, né, são casais de idosos. Esses casais, praticamente assim, eles já mexem mais com pecuária, alguma coisa de frutas. E aí, nós somos uma geração mais jovem, aí nós diversificamos muito, né? Cultura de café, tem desde a pecuária, desde fruta, né? Hortaliças, parte de pessoal que faz feira, né? Então está muito diversificado. Mas assim, são todos pequenos agricultores, né? Pequenos, médios, e muitos aposentados já também. Este foi o documentário Desbravando Getulina, produzido pelo portal Notícias Online através da Lei Paulo Gustavo do Governo Federal, em parceria com a Diretoria Municipal de Cultura e Prefeitura Municipal de Getulina. Getulina, com seus 89 anos, completado neste ano de 2024, conta com 10.234 habitantes, tendo 2 distritos, Santa América e Macucos. Getulina, cidade acolhedora, cidade sorriso. Getulina, terra de prosperidade e progresso, rumo ao futuro.